Segunda Crônicas, capítulo 2. Senhor, Que maravilha, né, irmãos? aleluia. Aleluia. Glória a Do Deus. Espírito, louvando ao Senhor de coração. É gostoso. O louvor é aceitável. Ele Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Sente a presença do Senhor. Pai Motivo Todo-Poderoso. de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem nas montanhas, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como usaste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também usa comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimarem perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Aleluia. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até o céu dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, e em bronze, e em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e alguins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Até aqui, vamos. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor, a qual tem nos chamado a atenção. Salomão foi a pessoa indicada por Deus, até antes mesmo dele saber. Aqui diz que ele determinou no seu coração fazer isso. No livro de Lamentação de Jeremias, diz assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, sem o Senhor mandar? Eu quero ver alguém determinar algo sem ser da vontade de Deus. Como eu já vi pessoas de algumas igrejas determinar que a chuva parasse, e a chuva não parou, não obedeceu a sua voz, porque não estava da vontade do Senhor. Mas Salomão determinou no seu coração construir essa casa, porque realmente não estava no plano de Deus, e não estava no plano do Senhor Davi fazer. Davi também determinou no seu coração fazer, está determinado. E ele falou isso ao profeta Natã, e a resposta do profeta foi essa: ó Davi, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas aí está o engano. Não é por eu ser um santo servo temente ao Senhor, segundo o coração de Deus, que eu vou passar as ordens do Senhor, porque o que eu concordar na terra com o irmão aqui, Deus tem que aceitar. O que Davi concordou com o profeta, Deus reprovou. Mas por que Deus reprovou? Porque havia realmente mal em Davi, porque Davi era um homem de sangue. Esta foi a palavra que Deus usou. Mas hoje o Espírito Santo tem nos revelado qual era o propósito de Deus. Davi figurava Jesus Cristo. Davi figurava Jesus Cristo. Preste atenção. Davi figurava Jesus Cristo. E Salomão figurava o Espírito Santo. Não, mas Salomão pecou. Não estou falando do pecado dele, estou falando no momento da construção, o momento em que Deus deixou a mensagem da história, para nós entendermos que com a saída de Davi, Salomão substituiu para construir o templo. Vamos lá, fazer as comparações. Bom, Salomão foi o terceiro rei, né? E ele foi um rei pacífico, sábio, etc.
Davi era um homem segundo o coração. Davi consultava a Deus. Davi livrou Israel, como o Senhor Jesus. Davi era um homem que realmente amava o Senhor. Um tipo, um símbolo, um representante no Velho Testamento de Jesus Cristo hoje. Mas é Jesus que está construindo a igreja? Não. Vamos para outra comparação. Abraão, Isaac e Jacó. Tinha um outro personagem também no tempo de Abraão, Eliezer. Abraão então mandou este homem com outros homens que ele comandava. Eliezer era como se fosse um gerente, um capataz de uma fazenda. Abraão mandou que Eliezer fosse preparar uma noiva, buscar uma esposa, mais no meio da família, não no meio do povo, os estranhos. Olha o significado. Jesus veio salvar os seus, não foi isso? Amém. Não está escrito? Eliezer então foi salvar dentre os familiares de Abraão alguém. E lá encontrou uma mulher. E ela, curtando a história, consentiu em aceitar a proposta de casar com Isaac. Então, esse Eliezer levou ouro, bracelete, como naquela época era um costume. Levou pendentes, vestido e deu para aquela mulher, que representa a igreja. Os braceletes, os pendentes, os cordões, os vestidos representam o que o Espírito Santo tem feito com a igreja hoje. Os dons espirituais, a educação, a maneira de como o Espírito converte as pessoas. Então aquela mulher, ela tipifica, ela representa a igreja sendo preparada por Eliezer, ou pelo Espírito Santo. Amém. E depois que ela decide, se converte, aceita e recebe todo o adorno espiritual, ela é trazida pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Eliezer. Ela no camelo, ele também, e as moças que seguiam suas pisadas. De repente, quando estavam chegando no território, lá naquele lugar do céu, que Jesus está aguardando, e ela levanta os olhos e diz: quem é aquele que veio ao nosso Senhor? Porque a igreja não conhece Jesus face a face. É verdade. Então o Espírito Santo, ou seja, o Eliezer, é só para chamar a atenção de vocês, Eliezer diz: aquele Senhor é meu Senhor, filho do meu Senhor. Dois senhores. Aleluia. Como diz o Salmo 110, disse o Senhor Ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos nos cabelos dos teus pés. Oh, glória a Deus. Dois senhores, o Pai, o Eterno, e o Filho, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque recebeu todo o poder no céu e na terra. Glórias ao Senhor. Então, quando Eliezer, o Espírito Santo, disse: aquele é Jesus. Aleluia. Aquele é Jesus. Ela então se cobre com o véu, desce do camelo para encontrar com ele. É interessante que quem vai levar a igreja daqui para encontrar com Cristo nos ares é exatamente isso, é Eliezer. Aleluia. É ele que vai arrebatar a igreja, vai levar a igreja, ou seja, o Espírito Santo, né? Aleluia. Glória a Deus. Então Deus deixou na história, Deus deixou lá na história a mensagem, o Evangelho. Amém. E aqui nós vemos novamente sendo repetido. O templo aqui é a mesma mulher que foi adornada. Salomão preparou o templo de maneira gloriosa, maravilhosa, tudo como Deus lhe dava orientação sábia. E preparou homens sábios para fazer detalhadamente muitas coisas. Tudo isso representa o trabalho maravilhoso do Espírito Santo com a palavra. Davi preparou materiais, tinha preparado ouro, preparou muitas coisas, o local. Cristo veio, fez a obra. Assim como Davi venceu os inimigos, derrotou, subjugou, libertou Israel, Cristo veio e fez a mesma coisa, libertou o povo e deixou o material. Glória a Jesus. Deixou o material, a palavra. E o Espírito Santo hoje usa o material importante, a palavra. Glória a Deus. A palavra é o material da construção do templo: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a madeira, né? Os homens sábios, as bordaduras, tudo são comparados ao material espiritual. Amém.
Então nós vemos aqui que o tempo é de Deus. E alguém só pode determinar algo se estiver dentro do conselho dele. Não é isso? Amém. Então nós vemos que Salomão, figurando o Espírito Santo, preparando o templo. Porque nós somos casas espirituais para oferecer um louvor e adoração ao Senhor. Amém. Glória a Deus. É interessante que Salomão edificou esse templo em quanto tempo? 7 anos. Guardaram, hein? 7 milênios. 7 períodos, né? E nós estamos agora no término da construção. No último mergulho de Naamã. Aleluia. Aleluia. No momento em que a rainha Esther casa no 7º ano do seu esposo reinado. Aleluia. Glória. O momento em que a mulher com sua família volta da terra dos filisteus depois de 7 anos de seca e de fome para adquirir novamente suas terras, de volta para casa. O momento em que Miriam, depois da lepra, 7 dias, ela volta para o arraial do céu. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Então, amados, o tempo é de Deus. Não Amém. podemos atropelar a vontade do Senhor. Devemos apresentar nossas vontades, mas nunca insistir quando Deus não está no negócio. Não adianta ser santo e ter jejuado um mês inteiro. Nada disso muda a vontade do Senhor. Vocês sabem disso. Jejum, sacrifícios, milhões de orações não mudam a vontade de Deus. Preste atenção nos estudos. A oração é feita pelo Espírito Santo conosco. É essa que Deus vai ouvir. Aquela que o Espírito Santo vai interceder com gemido exprimido, que porque você não sabe pedir o que convém. Aleluia. O que é conveniente. O que quer dizer isso? Ou seja, aquilo que é pela vontade do Pai. Amém. Glória. Salomão prosperou porque estava dentro do propósito de Deus. Aleluia. Glória. Amém. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus está no negócio, você vê prosperando. Mas quando o Senhor não mandou e você insiste, você bate com a sua frente em espinhos e ponta de ferro. Lembramos disso quando Paulo, ainda chamado Saulo, perseguiu a igreja até um certo tempo. Até um certo tempo ele prevaleceu. Mas quando chegou o momento de parar, Glória. socorreu ele. Glória a Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Tu és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo então não conseguia nem enxergar mais. Aleluia. Ali o homem para. É assim que Deus faz. Quando Deus quer parar, ele para. Aleluia. Ele até deixa alguns insistirem no erro, apanhando, até chega um momento, para. Glória a Deus. Para! Aleluia. Maravilha. Quer morrer? Aleluia. Então o Senhor para o homem e a mulher. Aleluia. Não se espedaçar, né? Deus é tão bom. Nós vemos então, amados, o cuidado do Senhor. E vemos como Deus deixou na história tanta maravilha, o Evangelho. Como pode? Quantos pastores não sabem o Evangelho no Velho Testamento? Olha, eu fico assim, eu fico para morrer, me dá até vergonha. Às vezes eu fico, sei lá, me dá uma coisa. Não, irmão, o Evangelho é de Mateus para frente, irmão. E eu pergunto para quem assiste isso na internet, os irmãos aqui, quando Jesus pregava o Evangelho, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, existia Mateus para frente, irmãos? Não. Só o Velho Testamento. Só que não conhece a história que fala o que não sabe. Irmãos, o Evangelho que Jesus pregou e os apóstolos pregaram é tudo referente ao que está escrito no Velho Testamento. Eles até usaram palavras um pouco diferentes, mas as referências você encontra o assunto aqui. Vós sois casas espirituais. Jesus também é templo, nós somos templo. Deus é templo. João, lá em Apocalipse, ele disse que lá no céu ele não viu o templo, porque o templo que ele viu no céu era o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Amém. Se alguém tiver visão aí na internet dizendo que vai ter um templo, todo mundo vai ter lá dentro, sabe que é mentira. Pode dizer que é mentira, pode escrever lá, é mentira. João diz que não viu o templo. Eu prefiro ficar com a revelação que Deus deu a João do que alguns profetas modernos da nossa era. Glória a Deus. A nova era. Precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Por isso é que o Espírito Santo está construindo vocês. Agora, como é que Deus faz com os irmãos? Exatamente como
O Eliezer fez com Rebeca, exatamente como Salomão fez, com as madeiras. As madeiras foram trabalhadas, o ouro foi derretido, foram preparados, né? A prata, o bronze, tudo preparado de acordo com o que Deus tinha revelado e mostrado, para servir de adorno e peças especiais dentro do templo. Assim somos nós, todos nós formamos o templo do Senhor. O templo do Senhor não é a casa, não é? Mas este templo construído pela vontade de Deus, depois reedificado novamente, ele é símbolo da igreja, começando por Israel, símbolo da igreja entre gentios e judeus. Nós somos casas espirituais. Tanto é que os apóstolos entenderam perfeitamente isso, dizendo que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? A pedra angular do ângulo. Quando se fazia as construções antigas, enormes pedras cortadas e talhadas eram colocadas perfeitamente no nível, né? Eu queria descobrir que nível que eles usavam, se não tinha borracha, né? Mas tem o nível que eles usavam, interessante, maravilhoso, material feito com pêndulo, né? Uma peça assim, interessante. Mas, irmãos, a verdade é que Deus deixou no Velho Testamento essas histórias para mostrar que a igreja seria como um templo preparado durante um período, né? Desde Adão até agora vem sendo preparado. Salomão edificou esse templo em 7 anos, exatamente o período, comparando 7 anos com 7 milênios, desde Adão até agora. São 7 períodos. E agora, nesse último período, é o momento em que acaba a construção, né? E Enoque vai ser arrebatado. Glória a Deus. Amém. Enoque, Eliezer vai levar Enoque. Alguém vai ler isso, vai escutar, vai pensar que eu não sei o que estou falando, né? Glória. Enoque, né? Representa a igreja. Eliezer é o Espírito Santo. Porque Enoque é o sétimo. Está lá no livro de Judas e você pode ler em Gênesis. Ele é o sétimo. Enoque andou com Deus. E Enoque era casado, viu? Enoque não era um homem que não tinha uma vida como a nossa. Ele era casado, fazia o seu trabalho, mas era um homem que buscou a Deus. Ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Significa o quê? Que aqueles agora, nesses últimos dias que estiverem andando com Deus, são parte do templo pronto. Porque estão andando com Deus e Deus para si vai levá-los. Deus vai tomar para si os que estão andando com Ele, andaram com Ele, como Ele disse lá no Apocalipse: tens em Sá alguns que não mancharam suas vestes e andarão comigo de branco. Glória a Jesus. Procure então, irmãos, manter-se puro e santo diante do Senhor até o momento do arrebatamento. Por quê? Na verdade, como Enoque, ele andou com Deus, Deus para si o tomou. Enoque, sendo o sétimo, figura da igreja nesse 7º período em que o Senhor vai levá-lo para si. Amém. E o outro material bruto que não deu para trabalhar, porque não se deixaram de trabalhar, não se deixaram lapidar, ficaram aqui para ser lapidados, porque é um material muito duro, então tem que ser colocado no fogo 7 vezes mais quente para derreter. Então, depois que estiverem derretidos, amolecidos, conforme vão sendo mortos, aí os que ficarem aqui passados ao fio da espada, Deus vai levando também. Tem irmãos que acham que não vai ter salvação na grande tribulação. A ignorância é muito grande, a falta de revelação é muito grande. Irmãos, tanto os judeus, os remanescentes, serão salvos na grande tribulação. Os que forem mortos, sendo decapitados, automaticamente serão arrebatados. Ou seja, seu espírito vai para Deus, seu corpo fica aqui. Carne não entra no reino do céu. O Senhor vai fazer desaparecer essa carne aqui da igreja só para mostrar, para ficar como sinal. Mas assim que nós desaparecemos, isso aqui desintegra, cai a poeira aí, só vai conteúdo, irmãos. É muita ignorância achar que a carne, não, ela vai ser transformada, vai ter um sangue. Que sangue nada, nem sangue, nem carne, nem osso entra no reino dos céus. É outro corpo. É outro corpo. É outro corpo. Glória. De dentro disso aqui, sabe, nós temos um outro corpo. Amém. Isso aqui é a matéria não vai. Ela vai desaparecer, mas não vai para o céu, irmão. Isso não existe. As pessoas confundem muito porque não têm entendimento, não conseguem entender pela revelação do Espírito Santo. Mas uma irmã tem uma visão na internet que eu aceitei piamente. Ela disse que viu o arrebatamento acontecer, aquela escuridão negra na face do globo terrestre.
aquela escuridão negra. O céu e a terra ficaram divididos. E ela viu os santos, ela também tinha sido levada, e ela disse que continuou olhando para aquela escuridão negra, e de repente veio subindo uma pessoa de roupa branca, um varão de roupa branca. Eu nem sabia quem era, pensou até que fosse um profeta, alguém, sei lá, um anjo. Ela perguntou para o Senhor: quem é aquele que está subindo ali de veste branca, resplandecente? Aquele ali é um dos que não negou meu nome. E como é que ele conseguiu? Ele foi decapitado, mas muitos não conseguiram. Aí ela continuou olhando, daqui a pouco, não era um montão não, vinha outro subindo. Senhor, e aquele ali? Aquele ali também venceu. Esse ali ele foi esquartejado, mas muitos não conseguiram. Aí ela olhou, depois veio outro, e o Senhor falou a forma que foi morto. E ele disse novamente, mas muitos não conseguiram, ou seja, os que ficaram, muitos não conseguiram aguentar. Porque a morte vai ser aplicada de forma terrível, para ver se a pessoa fica horrorizada e não aceite. Então vai ter salvação, mas não é salvação convencida pelo Espírito Santo, transformada, sentindo a presença do Senhor, aleluia, as lágrimas descem, Jesus está entrando no meu coração. Não, ou você aceita o sinal da besta, ou você vai ser morto estupidamente. Então não vão fazer coisas terríveis, mas vai haver salvação sim. Doutrinas de demônios têm sido introduzidas na mente e no coração de muita gente, por pessoas da internet que falam mentiras, usadas por demônios, ou pessoas que insistem em querer ensinar a Bíblia sem nunca serem tido uma chamada de Deus, sem serem convidados e chamados e dotados de capacidade para instruir. Todos falam da palavra, mas instruir, dar instrução, receber a revelação e a compreensão não é para todos, é para aqueles a quem o Senhor chama e dá. Glória a Jesus. Mas vai haver salvação sim, debaixo de aflição, porque João viu isso. Ele viu um mar de vidro, por exemplo. Tem várias escrituras no Apocalipse, um mar de vidro. Isaías 24, os que ficarem vivos também, não é? Vão se alegrar, porque Jesus vai vir reinar aqui na terra, com os que já foram e o sobrevivente que não receberam a marca da besta. Alguns vão ficar vivos no osso, na pele, mas vão ficar vivos. E Jesus vai tomar esses, os anjos vão recolhê-los e vão levá-los para Jerusalém. Os ímpios também, os ímpios não serão todos mortos. Ficará um grupo de ímpios marcado com o sinal da besta, ou o número ou o nome. Esses ímpios vão encher a terra, porque eles vão casar entre si. E os que ficaram vivos, sobreviventes na carne aqui, da grande tribulação, quando Jesus descer com milhares de santos, esses, como eu disse, serão recolhidos pelos anjos, serão levados para Jerusalém, e eles vão casar entre si, vão encher a terra de remidos. Glória a Deus. Aleluia. Os que vierem, os santos que já passaram da morte para outra, que vierem com um corpo deste aqui, esses não vão casar mais. É um segredo que muitas igrejas e pastores não comentam e não sabem, não estudam, não têm revelação do Senhor. Então, João viu um mar de vidro e viu milhares de santos, e o Senhor disse: esses são os que escaparam do sinal da besta, do seu nome e do seu número. Aí, glória, aleluia. Ele viu também almas que foram degoladas. João viu depois as almas ressuscitadas, pessoas que foram degoladas, que não aceitaram a besta e tem seu sinal. Está lá no Apocalipse 20, gente. Glória. Será que esse povo está com a mente tão fechada, tão entenebrecida? Apocalipse 7 também. Um ancião mostrou para João uma multidão que não dava para contar, com palmas nas mãos e vestes brancas, e o ancião disse e perguntou: João, quem são esses? De onde vieram, João? Da grande tribulação. Olha, tu sabes, Senhor, não sei não. Esses são os que vieram de grande tribulação. Glória a Deus. Juntando com os outros atribulados de outras épocas, né? Os que realmente permanecerem aqui, irmãos, alguns serão fiéis. É que o povo não entende uma coisa: 80%, mais ou menos, é isso que Deus tem falado, ficarão do povo evangélico, ficarão aqui. São milhões, irmãos, são milhões. A terra tem, agora segundo a estatística de numeração, tem 7 bilhões. 1 bilhão
é 999 milhões e mais 1 milhão. 1 milhão é 999 mil e mais 1000. É muita gente que existe na terra. Os que vão, irmãos, realmente serão notados. Mas a terra não vai esvaziar pelos que Deus vai tirar, não. Igrejas vão ficar inteiras em peso. Muitas igrejas. E algumas dessas pessoas, né, vão reivindicar seu direito, vão buscar a Deus, outras vão se suicidar, outras ficarão enlouquecidas, outras quererão matar os seus pastores, como Deus já revelou. Os pastores que ficam fazendo a vontade dos seus membros, estes mesmo, quando ficarem aí, vão querer matá-los, e alguns vão ser mortos mesmo. Já que você não pregou a verdade para nós, tu vai morrer no nosso irmão. E isso Deus já revelou, que no arrebatamento da igreja vai haver suicídio, muito suicídio. Muitas pessoas vão se suicidar de diversas maneiras, vão se jogar de cima de monte, vão se enfocar. Deus já mostrou para pessoas diferentes que isso vai acontecer, porque será um caos terrível para os que ficarem aqui. Então, amados, são milhões, eu digo bilhões de crentes que ficaram aqui, irmãos. E aí a igreja precisa estar andando com o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Salomão, o Espírito Santo, está adornando, está marcando, está selecionando. Vamos continuar na presença do Senhor, né, irmãos? Deus nos abençoe.